bom? Eu sou Stephanie Brasil, advogada especializada em direito de família, e estou aqui para falar sobre pensão alimentícia. Esse ano entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, deu uma mudada na lei de pensão alimentícia e com isso a rede, a internet é invadida por um monte de mitos e verdades e as mamães acabam não sabendo o que realmente é direito, o que é mentira, o que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve, o que o pai precisa. E eu tô aqui para transformar o juridiquês em coloquial. Vamos então falar sobre pensão, o que realmente acontece. Eu vou falar primeiro o genérico e depois eu vou falar de casos um pouco mais específicos para você entender o que realmente você pode requerer. Combinado? Bom, hoje a pensão alimentícia é 30% do salário registrado em carteira. Então, se o pai é registrado, se o pai tem um trabalho, um emprego fixo, é 30% do valor que ele recebe, dos rendimentos líquidos, tá, meninas? É assim, 30% do valor depois de ter todos os descontos. Esse 30% incide sobre 13º e férias também. Então entrou em férias, você recebe, a criança recebe, o 13º, mesma coisa. Incide sobre fundo de garantia, sobre rescisão? Não. Isso é um direito trabalhista, tá? O salário, ele tem fins alimentar. Então, consequentemente, ele é para pagar a pensão. Agora, tudo que tiver fins indenizatórios, ele não vai para a pensão. Então, por exemplo, a pessoa tem um PLR, alguma coisa nesse sentido, não incide pensão, tá bom? Só para ficar bem claro. Nada impede que o pai ofereça isso, e existem pais que oferecem, tá bom? Tem pais que têm a consciência que quer ver o bem do filho e ele dá muito mais do que está no papel, dá muito mais do que está na lei. Mas é isso, caráter alimentar incide pensão alimentícia, caráter indenizatório não incide pensão alimentícia, certo? E se o pai, ele é desempregado, ele não tem emprego fixo, ele é autônomo, ele faz bico, como que é contado isso? 50% do salário mínimo vigente na época. Então, 50% do salário mínimo é o que vai ser devido à criança. Esse é o genérico, gente. E por exemplo, eu vou falar de outra parte genérica. Aquele pai, eu sei que o pai do meu filho, ele é desempregado, ele não trabalha, ele nunca trabalhou na vida, ele não faz bico nada, ele vive nas costas da mãe. Ele fica o dia inteiro assistindo Netflix, perdido lá e não faz nada, não vai dar. O que eu posso fazer? Vou ter que criar meu filho agora? Nossa, quem pariu Matheus Kimbali? Não é assim. A lei, ela é muito assim, justa desde que você... Assim, a lei não é justa. A lei, ela tenta transformar as pessoas o mais iguais possível. Quem faz justiça com essas leis são os advogados e os juízes. Então, a gente tem o dever de interpretar essa lei de uma forma que ela torne-se justa. Nesse caso, foi criado a pensão alimentícia avoenga, a pensão avoenga. O que seria isso? Eu sei que o pai do meu filho não trabalha, não faz nada, ele vive assistindo Netflix o dia inteiro. E agora? Eu entro contra ele, porque ele é o principal interessado ali, né? Ele é a pessoa que realmente deve prestar pensão ao meu filho. Mas, como eu sei que ele não trabalha, que ele não é autônomo, que ele não nada, mas os pais dele, ele mora numa puta de uma casa, ele tem um carro do ano, enfim, ele é um bom vivan mesmo, eu coloco os avós paternos no polo passivo, gente, entendeu? Eu coloco os avós paternos no polo passivo. Só que isso tem que ser colocado em caráter inicial, ou seja, na inicial, seu advogado já tem que estar com todas essas informações, que ele realmente não trabalha, mas você sabe que os pais dele têm muitas condições, ele vive nas costas dos pais dele, então você coloca todo mundo no polo passivo. Porque o que vai acontecer? Vai ter uma audiência de conciliação, nessa audiência vai todo mundo lá para audiência. Gente, é um barraco, normalmente é um barraco mesmo, é bem casos de família, aquilo que vocês vêem na televisão é meio fichinha em audiência de conciliação, salvo exceções. Vai todo mundo lá e você vai falar, olha, eu sei que o pai do meu filho não trabalha, mas os avós dele têm muitas condições, eles têm
fazenda, tem carro zero, tem tudo, então meu filho vai cobrar a pensão dos avós. Legal. Isso é permitido? É permitido e é muito aceito e tem muitas condenações, mas tem que ser... Não pode ser assim, eu vou entrar contra o pai, se ele não tiver, eu entro contra os avós. Não, você já coloca todo mundo e entra todo mundo. Legal? Stephanie, mas eu não acho isso justo. Como eu falei, o direito, ele tenta fazer as pessoas ficarem iguais. Quem faz justiça são os advogados e os juízes e promotores. Por que foi criada essa lei? Por que foi criada essa pensão, a avoenga? Esses dias eu até vi correndo na internet, não sei o caráter, se é verdade, se é mentira, que uma avó paterna havia sido condenada, foi executada, foi presa e na prisão ela tinha sofrido violência, alguma coisa nesse sentido. E daí tava aquele furdúncio na internet. Isso é possível, Stephanie? Sim. Se você tiver uma condenação contra os avós paternos para eles pagarem pensão, e se por um acaso eles não pagarem, você pode executá-los assim como executaria o pai. E se não pagar, vai preso mesmo, entendeu? Por que isso? Porque vocês concordam comigo que a mãe, digamos, eu engravidei, por algum motivo eu não tenho emprego, não tenho nada, e o pai do meu filho sumiu, não acaba sendo os pais da mãe que muitas vezes assumem essa criança? E eles dão um jeito, mesmo que eles não tenham condições. A pensão alimentícia avoenga veio justamente para obrigar que os pais do pai tenham a mesma responsabilidade que os pais da mãe já têm, meio que por instinto, entendeu? Então, para esse seria o fim da pensão alimentícia avoenga. Legal? Vencemos essa parte. Voltemos à parte dos autônomos. Stephanie, então, ele é autônomo, só que, nossa, eu sei que ele ganha bem pra caramba, ele tem 2 carros, ele tem casa, ele tem tudo. E eu sabia, eu era casada com ele, eu sei que em registro, em carteira, ele recebe R$1.000, mas no total ele recebe 10 mil por mês. Então quer dizer que eu só vou receber o que está em registro? Não, gente, não. Esse é o genérico. Tudo no direito é questionável, tudo no processo é provável, entendeu? Por isso é muito importante que você contrate um bom advogado, que você conheça o trabalho desse advogado, que você conheça pessoas que já tenham sido representadas por esse advogado. Bom, gente, porque o que acontece? A pensão alimentícia, ela tem fins alimentares? Sim, mas ela deve respeitar mais 2 outras regras. O binômio necessidade e possibilidade, entendeu? O filho, ele deve ter o mesmo padrão de vida do pai. Então, se o pai tem um monte de coisa, esse filho, ele deve ter pelo menos o mais próximo possível. Então, basta que você consiga provar que aquele pai, ele é autônomo, mas peraí, mas ele tem um padrão de vida alto, consequentemente, ele pode dar um padrão de vida bom pro filho. Porque também eu vejo muito... O pai separa da pensão que é por lei para esse primeiro filho, constitui uma nova família, essa nova família, os filhos têm inglês, tem escola particular, tem tudo, e o outro filho vive de uma pensão mínima, ínfima praticamente? Não. Se essa mãe contratar um bom advogado, esse advogado conseguir provar isso, conseguir provar que está havendo uma má-fé, essa lei genérica, ela cai por terra e o pai passa a ter que dar uma pensão justa para aquele primeiro filho. Tudo tem que ser provável? Sim, tudo tem que ser provável. Mas é muito possível e eu já vi muitas condenações nesse sentido, entendeu? Esse genérico não é aplicado a todos. Pega todos os processos a Ctrl-C, Ctrl-V. Não, de maneira nenhuma. Esses dias eu tive uma condenação de um cliente meu que ele foi condenado a... Ele é autônomo? Não, ele... Teoricamente, ele é desempregado, entendeu? Ele não tem condições, ele tinha 2 filhos e ele foi condenado a pagar meio salário mínimo para cada um dos 2 filhos. Eram 2 filhos de mães diferentes. E daí, nossa, e agora? O que acontece? Mas ele o juiz, ele simplesmente falou assim, se ele não tem condições de arcar com 2 filhos, ele que não tivesse 2 filhos. Então é isso que eu quero trazer para vocês, porque muitas vezes as mães, não só as mães, muitas vezes as pessoas, elas criam uma aura na lei como se a lei fosse quase inatingível, como se a lei fosse completamente imutável.
Gente, a lei tá lá para ser cumprida e quando você sabe interpretá-la, você consegue fazer com que essa lei te proteja sim, e te protege muito bem, entendeu? Basta que você tenha um profissional confiável, um profissional que te respeite como pessoa e que saiba dos seus direitos, entendeu? Te entenda. Então, acontece dessa forma, no caso do pai autônomo, entendeu? Você pode requerer, então, algo diferente disso, não é uma coisa completamente engessada. E agora tá, porque eu tô vendo bastante, porque agora a mãe pode executar a pensão em 50%, não é mais 30%, 50%, não. O que acontece? Antes, por exemplo, o pai tem que pagar 50% do salário mínimo por mês. Eu só consegui executar ele com 3 pensões e atraso. Então, digamos, ele estava 3 meses sem pagar, executava ele. Só que, teoricamente, ele estava 3 meses sem pagar. Quando eu executei ele, já venceu o quarto, já venceu o quinto, já venceu o sexto. Continuou vencendo os meses. Aí, eu executava ele. Eu só podia executar 30% do salário dele. Só que, peraí, 30% do salário já não seria o valor que ele paga mensalmente? Entendeu? Já é o valor do mês? Então agora eu consigo executar até 50% do salário dele. Por quê? Seria 20% das pensões atrasadas e os 30% da pensão atual. Porque quando ele está sendo executado, é para ele continuar pagando a pensão atual e atualizar o que ele deixou para trás, entendeu? Outra coisa bem legal dessa nova da lei atualizada. Antes eu tinha que esperar vencer 3 pensões para eu executar, para eu pedir a prisão do pai. Agora não. Agora, tipo, ele atrasou um mês, eu já consigo executar esse pai. E por que isso é bom, gente? A criança, ela não para um mês sem comer. Esse mês eu não consegui. Peraí, mas você convém que a mãe, ela dá um jeito? Ou a mãe, quando não tem dinheiro, fala assim, eu não vou dar comida pra criança, não, porque esse mês tá sem dinheiro, o que eu posso fazer? Se a mãe dá um jeito, o pai tem que dar um jeito também, entendeu? É simples, se a mãe dá um jeito, o pai tem que dar um jeito. Então ele vai ser executado com um mês, atrasou a pensão, vai ser executado e vai preso sim. Por quê? Porque a mãe tá lá no pega pra capar. Porque a mãe tá lá dando um jeito, entendeu? Então o pai vai dar um jeito e eu não quero saber como, isso daí é problema dele, mas ele vai dar um jeito de pagar a pensão. Entendeu? Porque se ele não pagar a pensão, eu executo ele com um mês e ele vai preso. É o que dizem, né? É a prisão mais rápida do país, realmente. É uma das prisões mais rápidas que tem no país. Entendeu? E vai cumprir, vai preso, vai ficar com ficha suja. E sabe o que é mais legal agora? Agora eu consigo negativar o nome desse pai. Então ele foi lá, atrasou a pensão, eu executo ele e peço a negativação em SCPC reiterado. Então o pai fica com o nome sujo, ele não vai conseguir fazer compras, porque quando alguém consultar lá, peraí, olha, ele não tá pagando a pensão, consta isso, entendeu? Por quê? Porque tem muito pai que anda aí com roupa nova, que anda aí cheio de assunto, entendeu? Todo final de semana tá tomando a cervejada, tá pagando pros amigos e o filho lá tá sem dinheiro pra tomar leite. Então isso é uma forma de tentar fazer o pai ter uma conscientização meio que forçada. E que primeiro ele pague a pensão do filho, para depois ele fazer compra, entendeu? É mais ou menos isso. Então, sobre pensão alimentícia, eu acho que em grosso modo o que eu tinha para passar para vocês é isso. E lembrem-se, gente, pensão alimentícia, quando a mãe entra com pensão, o filho dela que entra como requerente. Ela entra como mera representante desse menor. E eu acho muito importante que isso fique claro para vocês. É um direito do seu filho, então não abra mão desse direito, é um direito dele, porque eu vejo muitas mães falando, eu não preciso de nada dele, que não sei o que lá, não tenho nada, não quero nada com ele, não quero nem o real dele, eu consigo fazer tudo pro meu filho, que não sei o que lá. Mas isso é um direito do seu filho e é um dever dele como pai, entendeu? Ele fez essa criança. Por mais legal, maravilha, se você é autossustentável, consegue bancar o seu filho sozinha, mas ele também fez. Entendeu? E para toda ação há uma reação. Então esse pai, ele precisa ter uma consequência. É uma consequência só monetária, mas é uma consequência. Então se você é autossustentável, eu não quero nada dele, que não sei o que lá, então faz assim. Entra com ação, pegue essa pensão, porque às vezes tem mãe que o pai às vezes quer dar pensão e a mãe não quer, justamente porque eu não preciso nada de você. Faz assim.
abre uma poupança no nome do seu filho e vai depositando essa pensão para ele. Quando ele fizer 18 anos, ele pega esse dinheiro e ele usa como ele quiser, porque o dinheiro é dele, entendeu? Se o dinheiro é do seu filho, você não pode abrir mão de um dinheiro que é dele, entendeu? Então vá atrás dos direitos do seu filho, entendeu? Represente o seu filho com unhas e dentes e faça valer cada um dos direitos dele.